Meu nome é Paulo, tenho 45 anos e sou coveiro aqui na pequena cidade de São Vicente, no interior de Minas Gerais. Já vi muita coisa nessa vida, mas nada me preparou para o que vou contar agora. Às vezes, você pensa que o pior já aconteceu, que nada mais pode te surpreender, até que você mesmo tem que enterrar o corpo do seu próprio filho. Isso aconteceu comigo, e desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas o que eu vou contar agora vai além de qualquer tragédia que alguém possa imaginar. E, no final, eu tive que encarar uma verdade tão assustadora que quase me destruiu. Mas vamos começar do início. Era uma manhã como qualquer outra. O céu estava nublado, e o silêncio no cemitério era profundo, como sempre. Exceto que naquele dia, o caixão que eu estava descendo à terra não era de um estranho. Era do meu filho, Rafael, de apenas 18 anos. Um acidente de carro, disseram. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não fazia sentido. Eu lembro de segurar a pá com força, tentando controlar minhas emoções enquanto cobria o caixão. Cada pá de terra parecia pesar mais do que a anterior. Senti um aperto no peito, não só pela perda, mas por uma sensação incômoda de que eu estava enterrando mais do que o corpo do meu filho. Era como se eu estivesse enterrando um segredo. O pessoal da cidade foi embora rápido depois do enterro. Sobrou só eu e o silêncio do cemitério. Mas, de repente, aquele silêncio não parecia mais tão tranquilo. Senti como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só o vento soprando fraco, movendo algumas folhas secas. Mal sabia eu que, ao enterrar Rafael, eu também estava começando a desenterrar a verdade por trás da sua morte. Depois daquele dia, não consegui mais dormir direito. Tudo na morte do Rafael parecia estranho. Como ele poderia perder o controle do carro numa estrada que ele conhecia tão bem? Por que ele estava naquele lugar, sozinho, tarde da noite? Perguntas começaram a pipocar na minha cabeça, e as respostas não vinham. Uma semana depois, enquanto tentava organizar as coisas de Rafael, encontrei algo que me deixou ainda mais desconfiado. Era o celular dele, que eu nem sabia que tinha sido devolvido pela polícia. Ao abrir o aparelho, vi que ele tinha recebido uma ligação pouco antes do acidente. Não reconheci o número, mas sabia que aquilo não podia ser coincidência. Decidi investigar por conta própria. Fui até a delegacia local, onde conheço o pessoal, já que trabalho no cemitério há anos e, eventualmente, ajudo com enterros relacionados a investigações policiais. Perguntei se alguém sabia de algo estranho, mas todos pareciam evitar o assunto. A cidadezinha pequena logo se fecha quando algo esquisito acontece, e eu sentia que estava prestes a esbarrar em algo grande. Cada conversa que eu tentava ter sobre a morte de Rafael me deixava com mais perguntas do que respostas. Parecia que todo mundo sabia de alguma coisa que eu não sabia, mas ninguém estava disposto a falar. E, a cada dia que passava, minha desconfiança só aumentava. Foi quando decidi que precisava descobrir a verdade por mim mesmo. Eu tinha perdido meu filho, e agora parecia que estava perdendo também qualquer chance de paz. Se eu não descobrisse o que realmente aconteceu, eu nunca teria descanso. Depois que percebi que ninguém estava disposto a me ajudar, decidi agir sozinho. O celular do Rafael se tornou minha única pista. Analisei as últimas mensagens e chamadas. O número que ele havia recebido pouco antes do acidente ainda me incomodava. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas sempre caía na caixa postal. Foi então que decidi fazer algo mais ousado. Peguei o número e fui até a casa de um amigo meu, o Vicente, que trabalhava como técnico de informática. Ele sempre foi bom em descobrir coisas que não deveriam ser descobertas, se é que você me entende. Pedi para ele dar uma olhada no celular, e com um pouco de trabalho, ele conseguiu rastrear a origem da ligação. Ela vinha de um local não muito longe da estrada onde o acidente aconteceu. Paulo, esse número é estranho. Parece ser de um telefone descartável, daqueles que não deixam rastro. Não é um número comum, ele disse, enquanto mexia no computador. Aquilo só confirmou minhas suspeitas. Alguém estava escondendo algo. Enquanto voltava para casa, a cabeça mil, lembrei de algo que me gelou a espinha. Uns dias antes do acidente, Rafael tinha mencionado que estava resolvendo umas coisas com algumas pessoas, mas não me deu detalhes. Eu não dei importância na hora. Agora, parecia que tudo estava conectado. Chegando em casa, fui direto para o quarto dele. Precisava entender com quem ele estava envolvido. Encontrei uma caixa escondida embaixo da cama, cheia de papéis e anotações confusas. Entre eles, um envelope fechado com um nome que eu reconheci de imediato: Carlos, um velho conhecido da cidade.
Ele era daqueles caras que sempre estavam envolvidos em negócios suspeitos, mas nunca podiam ser pegos. O que meu filho estava fazendo com ele? Meu coração começou a bater mais rápido. Sabia que precisava falar com Carlos, mas também sabia que ele não seria fácil de enfrentar. E pior, tinha a sensação de que ele já sabia que eu estava chegando perto da verdade. Não consegui dormir naquela noite. Minha cabeça estava a mil, e quanto mais eu pensava, mais eu temia o que poderia descobrir. De manhã, decidi que iria até o bar onde Carlos sempre ficava. Talvez, se eu jogasse algumas perguntas de leve, conseguisse tirar algo dele. Cheguei lá e, como sempre, ele estava no canto, conversando com os conhecidos. Me aproximei e sentei ao lado, tentando manter a calma. Depois de algumas palavras trocadas, mencionei casualmente o nome do Rafael. O rosto de Carlos endureceu por um segundo, mas logo ele disfarçou com um sorriso. Que pena o que aconteceu com o garoto. Um acidente tão trágico, né? Ele disse, mas algo na maneira como ele falou me deixou ainda mais desconfiado. Eu sabia que ele estava envolvido de alguma forma. O problema era como fazer ele admitir. Continuei puxando conversa, tentando provocá-lo sem parecer agressivo. A cada resposta vaga que ele dava, minha frustração crescia. Até que, em um momento, ele me olhou nos olhos e disse: Paulo, tem coisas que é melhor deixar enterradas, sabe? Às vezes a gente vai cavando e acaba achando que não deveria. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Ele estava me avisando para parar. Mas como eu poderia? Ele era o único elo que eu tinha para entender o que realmente aconteceu com Rafael. Saí do bar com a cabeça cheia de perguntas, e mais do que nunca, tinha certeza de que a morte do meu filho não foi um simples acidente. Algo muito maior estava por trás, e Carlos sabia mais do que estava dizendo. Enquanto voltava para casa, recebi uma mensagem estranha no meu celular. Cuidado com o que você está desenterrando, Paulo. Meu coração gelou. Alguém sabia que eu estava investigando. Mas o mais assustador é que essa pessoa estava perto o suficiente para me mandar aquela mensagem no exato momento. Depois da mensagem que recebi, fiquei alerta. Quem quer que estivesse por trás da morte de Rafael, agora sabia que eu estava chegando perto da verdade. Minha cabeça não parava de pensar nas palavras de Carlos. Tem coisas que é melhor deixar enterradas. Mas eu não podia deixar isso para lá, mesmo que minha própria vida estivesse em risco. Eu precisava fazer justiça, pelo Rafael e por mim. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, revendo tudo o que tinha descoberto até agora. Quando finalmente peguei no sono, fui acordado por um barulho na janela. Pulei da cama, o coração acelerado, e quando olhei lá fora, não vi nada. Apenas o silêncio da noite. Mas o que me incomodava era a sensação de que algo, ou alguém, estava me observando. No dia seguinte, ao sair de casa, encontrei um bilhete preso na porta. Pare agora, ou você vai se juntar ao Rafael. Senti um frio percorrer minha espinha. Agora era claro que quem estava por trás disso não estava brincando. Estavam dispostos a fazer de tudo para me parar. Mas, por mais assustador que fosse, aquela ameaça só me deu mais forças para continuar. Se eu estava correndo risco, é porque estava no caminho certo. No entanto, sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava da ajuda de alguém. Foi então que pensei em Vicente, meu amigo da informática. Se ele conseguiu rastrear o número antes, talvez pudesse descobrir mais alguma coisa. Liguei para ele e expliquei a situação. Ele aceitou me ajudar, mas pediu que eu fosse com cuidado. Paulo, isso tá ficando perigoso demais. Não sabemos com quem estamos lidando. Antes de desligar, pedi a ele que ficasse atento a qualquer coisa estranha que aparecesse. E, por falar nisso, aproveita e dá uma força. Se inscreve no canal e curte o vídeo para acompanhar tudo até o fim. Essa história tá longe de acabar, eu disse, tentando aliviar a tensão com uma piada. Mas a verdade é que eu estava com medo. Com a ajuda de Vicente, conseguimos rastrear mais algumas pistas. Tudo levava a crer que Carlos estava mais envolvido do que jamais imaginei. Descobrimos que ele tinha ligações com um grupo de pessoas que controlavam certos negócios ilícitos na região. Rafael, de alguma forma, havia se metido no meio disso. Mas o pior veio quando soubemos que não era apenas um acidente. Rafael foi assassinado. Ele sabia demais sobre os esquemas de Carlos e seu grupo. Eu me senti esmagado por essa descoberta. A dor de saber que meu filho não morreu por acaso, mas sim por causa de pessoas gananciosas e sem escrúpulos, me consumiu. Mas agora não tinha volta. Eu precisava confrontar Carlos. Naquela mesma noite, fui até o bar onde sempre o encontrava. Dessa vez, eu estava preparado para tirar a verdade dele. Não importava como.
Cheguei lá e o vi sentado no mesmo lugar de sempre. Quando me aproximei, ele percebeu no meu olhar que eu sabia de tudo. Paulo, eu te avisei. Algumas coisas é melhor deixar enterradas, ele disse, com um tom ameaçador. Mas eu não estava disposto a ouvir mais uma palavra. O confronto foi rápido, tenso e cheio de palavras que eu jamais poderia esquecer. E então ele admitiu: seu filho, ele sabia demais. Foi uma pena, mas tive que fazer o que era necessário. A raiva que eu senti naquele momento era incontrolável. Eu sabia que Carlos não seria levado pela justiça, não na nossa cidade, onde ele tinha todos no bolso. Saí do bar com uma única certeza: ele iria pagar, de uma forma ou de outra. O que aconteceu depois, ninguém nunca soube. Eu nunca contei a ninguém, e Carlos, bem, ele nunca mais foi visto na cidade. O que posso dizer é que a justiça, às vezes, não precisa ser feita da maneira que todos esperam. Alguns segredos são enterrados para sempre, e é melhor que continuem assim. Voltei à minha vida no cemitério, mas nunca fui o mesmo. Todos os dias, ao passar pelo túmulo de Rafael, sinto o peso daquilo que fiz e daquilo que deixei de fazer. O que descobri naquela investigação não só tirou meu filho, mas também uma parte de mim. E agora, sou eu quem carrega esse silêncio. Mas uma coisa eu posso dizer: se você estiver cavando algo, tome cuidado com o que pode encontrar. Nem sempre estamos prontos para lidar com a verdade. Meu nome é Antônio, tenho 45 anos e sou o coveiro da cidade de São Gabriel, um lugar pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Meu trabalho é simples: enterrar os mortos e manter o cemitério em ordem. Nunca pensei que teria uma história dessas para contar. Mas aqui estou eu. Vou te dizer, se você pensa que a morte é o fim, está enganado. Ela pode ser só o começo. Tudo começou de um jeito estranho, e eu nem percebi de imediato. Sabe quando a gente começa a ligar os pontos depois que as coisas já aconteceram? Pois é, foi mais ou menos assim. A primeira vez que notei algo estranho foi há alguns meses. Um dia após cada enterro que eu fazia, outra pessoa na cidade morria. No início, achei que era coincidência. Afinal, mortes acontecem o tempo todo. Mas depois que isso aconteceu várias vezes seguidas, comecei a me perguntar se aquilo tinha algum significado. É difícil descrever o que eu senti. Não era medo, exatamente, mas uma sensação de que alguma coisa não estava certa. A cada cova que eu cavava, era como se algo invisível estivesse pesando sobre mim. A ideia de que meus atos estavam, de alguma forma, ligados a essas mortes começou a me assombrar. Eu tentava afastar esses pensamentos, mas, no fundo, sabia que tinha algo muito errado acontecendo. Depois de um tempo, decidi falar com meu amigo Carlos, o dono do bar da cidade. Ele riu quando eu contei o que estava acontecendo. Ah, Antônio, isso é coisa da sua cabeça. A gente envelhece, o povo morre, é assim que a vida funciona, ele disse, tentando aliviar minha preocupação. Mas eu não consegui me convencer tão facilmente. A frequência das mortes estava aumentando, e cada vez mais eu sentia que isso tinha alguma ligação comigo. Não consegui deixar o assunto de lado e resolvi investigar por conta própria. Comecei a olhar os registros antigos do cemitério, e para minha surpresa, percebi que as mortes misteriosas começaram a acontecer logo depois que eu tinha assumido o cargo de coveiro. Isso me deixou arrepiado. Será que era coincidência? Ou será que o cemitério estava amaldiçoado desde antes? Passei dias refletindo sobre isso, cada vez mais obcecado com a ideia de que minhas mãos estavam envolvidas em algo macabro. Tentei lembrar se algo fora do comum tinha acontecido no meu primeiro enterro, mas nada parecia fora do lugar, até agora. Com o tempo, comecei a perceber que não era só uma coincidência. Toda vez que eu segurava a pá para cavar uma nova cova, sentia um peso nas mãos, como se estivesse fazendo mais do que só cavar a terra. Eu sei, parece coisa de louco, mas era real. Era como se, de alguma forma, eu estivesse escavando não só para quem já tinha morrido, mas para alguém que ainda estava vivo. O que mais me deixava inquieto era o fato de que, depois de cada enterro, os pesadelos começaram. Toda noite, eu sonhava com as pessoas que tinha enterrado. Elas me olhavam do fundo das covas, com os olhos sem vida, mas ao mesmo tempo acusadores. No sonho, elas estendiam as mãos para mim, como se estivessem me culpando por algo que eu não entendia. Eu acordava suando frio, meu coração acelerado, e a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Foi nesse ponto que a ideia de que o cemitério estava amaldiçoado começou a crescer dentro de mim. Eu não tinha como provar nada, mas a cada enterro,
A cada pesadelo, essa certeza ficava mais forte. Eu estava começando a acreditar que minhas próprias mãos estavam tirando a vida de mais pessoas, e isso me apavorava. Desesperado para entender o que estava acontecendo, resolvi procurar a Dona Lourdes, a cartomante da cidade. Não que eu acreditasse muito nessas coisas, mas eu estava disposto a tentar qualquer coisa para encontrar respostas. Quando entrei na casa dela, senti um arrepio percorrer minha espinha. O ambiente era carregado, com incensos queimando e velas espalhadas pelos cantos. Ela me olhou nos olhos, e antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, falou: "Você carrega a morte nas mãos, Antônio." Aquilo me deixou gelado. Era como se ela soubesse exatamente o que eu estava pensando, como se estivesse acompanhando cada um dos meus passos desde o primeiro enterro. "Esse cemitério não é como os outros," ela continuou. "Há uma força lá que se alimenta da morte, e você é o canal por onde ela age. Cada cova que você cava traz outra alma para a morte." Eu não sabia se acreditava ou se achava que aquilo era puro teatro para me assustar, mas uma coisa era certa: o peso em minhas mãos, os pesadelos, tudo estava começando a fazer sentido. Agora, além do medo, eu sentia uma culpa crescente. Será que eu estava realmente causando essas mortes? Depois daquela conversa com a Dona Lourdes, as coisas ficaram ainda mais difíceis para mim. Cada vez que eu pegava pá para cavar uma nova cova, a culpa e o medo se misturavam. Eu estava começando a me convencer de que era realmente o responsável pelas mortes, que de alguma forma, minhas mãos estavam ligadas àquele ciclo sinistro. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer. Não podia simplesmente parar de trabalhar. Afinal, a morte não espera. Foi numa dessas noites, enquanto refletia sobre tudo o que estava acontecendo, que me veio a ideia de registrar essas experiências. Decidi gravar um vídeo contando a história. Quem sabe para tentar tirar esse peso das costas ou até alertar outras pessoas sobre o que eu estava passando. Foi quando, no meio da gravação, percebi o quanto esse relato poderia interessar outras pessoas que curtem histórias de mistério e terror. Se você está aqui comigo até agora, eu tenho certeza de que gosta desse tipo de história. Então, antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Dessa forma, você me ajuda a continuar trazendo mais relatos e, quem sabe, desvendar o que está realmente por trás dessas experiências sombrias. O último enterro que realizei foi o mais difícil. A pessoa que eu estava enterrando era uma conhecida de longa data, Dona Maria, a professora aposentada que todos amavam na cidade. Enquanto cavava, meu coração estava pesado, porque eu sabia o que vinha depois. Senti um nó na garganta, pois, a essa altura, eu tinha certeza de que algo terrível iria acontecer. Com as mãos tremendo, finalizei o enterro. Quando todos foram embora, fiquei sozinho no cemitério, sentindo uma presença ao meu redor. O vento soprava frio, e a sensação de que alguém estava me observando foi ficando cada vez mais intensa. Fechei os olhos por um segundo, esperando o pior, e foi aí que eu percebi. Dessa vez, a morte que o cemitério exigia não era de outra pessoa. Era a minha. Agora você entende por que eu precisava contar essa história. Se algum dia você estiver no meu lugar, cavando covas para os outros, cuidado, porque pode chegar o dia em que será a sua própria cova que estará cavando. Meu nome é Ricardo, tenho 28 anos e sou coveiro. Pode parecer um trabalho estranho para muita gente, mas para mim, era só mais um emprego tranquilo e sem muita complicação. Pelo menos, foi o que eu pensei no começo. Eu nunca imaginei que minha vida iria mudar tanto ao aceitar trabalhar no cemitério de Vila Nova, aqui no interior de Minas Gerais. Mas antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Se eu não conseguir proteger essas almas, vou acabar como uma delas, preso aqui para sempre, transformado em uma estátua. Agora que você sabe o que está em jogo, posso te contar como tudo começou. Assim que cheguei no cemitério, fui apresentado ao lugar pelo antigo coveiro, o Senhor Antônio. Ele era um homem calado, de poucos amigos, e logo percebi que ele parecia aliviado de estar se aposentando. O cemitério em si era um lugar antigo, com aquelas estátuas de pedra, muitas delas cobertas de musgo. De longe, parecia apenas mais um cemitério comum, mas a atmosfera ali era diferente, pesada, quase sufocante. Eu não dei muita bola na hora, achei que era só nervosismo do primeiro dia. Mas mal sabia eu que aquelas estátuas guardavam segredos. Segredos que mudariam minha vida para sempre. Na primeira noite, tudo parecia normal. Eu arrumei algumas sepulturas, fiz rondas pelo terreno, mas não vi nada demais. Até que, no terceiro dia,
comecei a notar algo estranho. Era como se as estátuas estivessem em posições diferentes de onde eu me lembrava. No começo, achei que era só minha mente pregando peças. Quem ia acreditar que estátuas podiam se mexer, né? No entanto, conforme os dias passavam, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Eu sentia olhares, mesmo quando estava sozinho no meio da noite. Aquele silêncio do cemitério já não era mais tranquilo, e os ruídos que antes pareciam só o vento, agora pareciam sussurros. Eu não queria admitir, mas estava começando a ficar com medo. Então, em uma noite, tudo mudou. Eu vi claramente. Uma das estátuas, que eu jurava ter visto em outro lugar mais cedo, estava em uma posição diferente, me encarando. Foi na quarta noite que minha vida realmente virou de cabeça para baixo. Enquanto fazia minha ronda, algo me chamou a atenção no canto do cemitério. Era uma das estátuas, um anjo de pedra, parado num lugar que eu tinha certeza de que ele não estava antes. O coração disparou no meu peito, mas eu ainda tentei me convencer de que estava enganado. Até que, diante dos meus olhos, o anjo se mexeu. Foi lento, quase imperceptível, mas eu vi. Ele se virou na minha direção, e por um segundo, tive certeza de que seus olhos de pedra estavam cravados em mim. Congelado de medo, eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Quando consegui me mexer, corri como nunca antes. Mas, por algum motivo, algo parecia me impedir de sair dali. Era como se uma força invisível estivesse me segurando. Respirando ofegante, me encostei em uma parede e tentei processar o que estava acontecendo. As estátuas estavam vivas. Ou, pelo menos, não eram o que pareciam ser. E aquilo era só o começo do meu pesadelo. Depois daquela noite, eu sabia que algo muito errado estava acontecendo no cemitério. Minha primeira reação foi pensar em pedir demissão e nunca mais voltar. Mas havia algo que me prendia ali, algo que eu ainda não conseguia entender. Eu sentia que precisava descobrir a verdade por trás daquelas estátuas. Na minha próxima ronda, encontrei um antigo diário no armário do Sr. Antônio, o antigo coveiro. Ele nunca mencionou nada sobre isso enquanto me passava as instruções, mas ali estavam as respostas que eu tanto procurava. Conforme fui lendo, um arrepio percorreu minha espinha. As palavras dele eram claras. As estátuas eram, na verdade, almas aprisionadas, e o trabalho do coveiro não era apenas cuidar das sepulturas, mas proteger essas almas. Se eu falhasse em manter as estátuas sob controle, eu mesmo seria aprisionado, transformado em uma delas. O diário estava cheio de avisos, rituais e histórias assustadoras de outros coveiros que haviam perdido a vida, ou pior, a alma, naquele lugar. Cada estátua representava uma pessoa que não conseguiu descanso após a morte, e elas dependiam de mim para não se libertarem e causarem estragos no mundo dos vivos. Agora, mais do que nunca, eu sabia que minha vida estava em risco. A partir do momento em que terminei de ler o diário, não havia mais volta. Eu fui escolhido, mesmo sem saber, para ser o guardião das almas aprisionadas naquele cemitério. Era uma responsabilidade que eu não queria, mas que agora era minha. De alguma forma, me tornei parte daquela maldição. Cada vez que fazia minha ronda, olhava com mais atenção para cada estátua. Eu sabia que elas estavam observando meus movimentos, esperando o momento certo para se libertar. O diário falava de um ritual de contenção, algo que deveria ser feito regularmente para manter as estátuas no lugar. Mas o Sr. Antônio nunca me ensinou como fazer aquilo. Eu estava sozinho nessa. As noites estavam se tornando cada vez mais longas e assustadoras. O cemitério, antes apenas um lugar de trabalho, agora era uma armadilha da qual eu não podia escapar. Não sabia quanto tempo conseguiria continuar, mas precisava encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Na sexta noite, o verdadeiro desafio começou. Uma das estátuas, um guerreiro com uma espada, começou a se mover com uma agressividade que eu nunca tinha visto antes. Diferente do anjo, que parecia apenas observar, essa estátua queria sair, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Ela começou a caminhar em direção aos portões do cemitério, e eu senti o pânico tomar conta de mim. Lembrei das palavras do diário. Se uma alma conseguisse escapar, poderia causar um desastre na cidade. Desesperado, corri atrás da estátua, tentando segurá-la, mas era como tentar parar uma tempestade com as mãos. Antes que eu pudesse agir, a estátua atravessou os portões. Na manhã seguinte, soube que um acidente terrível havia acontecido na cidade, exatamente onde o guerreiro havia passado. Eu tinha falhado. E, agora, o peso da responsabilidade caiu sobre mim de uma forma que nunca imaginei. Após o incidente com o guerreiro, eu sabia que estava com o tempo contado.
A cada dia que passava, as estátuas pareciam mais inquietas, e o peso da responsabilidade estava se tornando insuportável. Foi então que, em uma noite silenciosa, o Sr. Antônio, o antigo coveiro, apareceu no cemitério. Eu não sei se ele estava ali em carne e osso ou se era apenas uma aparição, mas sua mensagem era clara. Ricardo, ele disse, com aquela voz rouca que eu já conhecia, você não tem muito tempo. As almas estão ficando mais fortes, e se você não aprender a controlá-las logo, será o próximo a ser aprisionado aqui. Ele me olhou com um misto de pena e seriedade. Eu falhei com você ao não te ensinar tudo antes de sair, mas agora é sua responsabilidade. E lembre-se, você não pode deixar que mais nenhuma alma escape. Eu tentei perguntar mais, mas ele desapareceu tão rápido quanto apareceu. A sensação de desespero me dominou. Eu estava sozinho, sem nenhuma orientação clara, e agora sabia que minha própria vida estava em risco. Enquanto lutava para entender o que fazer, uma ajuda inesperada surgiu. Uma das estátuas, que eu sempre achei estranha por parecer mais calma que as outras, se aproximou de mim em uma noite particularmente tensa. Era a estátua de um sábio, um homem idoso com uma expressão serena e misteriosa. Para minha surpresa, ele começou a falar. Ricardo, você não está sozinho, ele disse, sua voz ecoando como se viesse de outro mundo. Eu fui aprisionado aqui há muitos anos, mas sou diferente das outras almas. Eu estou aqui para te ajudar. Existe um antigo ritual, algo que pode te dar controle sobre as almas, mas é preciso coragem e sabedoria para realizá-lo. Eu fiquei surpreso, sem saber se podia confiar naquela figura. Mas, em meio à loucura que era minha nova vida, não tinha muitas opções. Ele me ensinou os passos do ritual, dizendo que, se feito corretamente, eu poderia manter as almas aprisionadas e evitar que elas causassem mais danos. Com o ritual em mente, eu sabia que precisava agir rápido. As estátuas estavam se tornando cada vez mais impacientes, e havia uma em particular que parecia comandar as outras. Um rei, com uma coroa de pedra e um semblante imponente. Era ele quem eu precisava deter. Se eu conseguisse conter sua alma, as outras provavelmente voltariam a ficar em silêncio. Naquela noite, preparei tudo para o ritual. O cemitério estava mais escuro e sinistro do que nunca. Eu podia sentir o peso das almas observando cada movimento meu. O rei de pedra começou a se mover lentamente, e eu sabia que aquele era o momento decisivo. Enquanto realizava o ritual, lembrei de como minha vida havia mudado drasticamente. Nunca imaginei que estaria lutando para salvar minha própria alma em um cemitério abandonado. Aliás, se você está curtindo essa história e quer saber como tudo vai acabar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para acompanhar até o fim. Essa pode ser a única maneira de saber se vou sobreviver a essa batalha. O rei de pedra avançou, e o ritual chegou ao seu ponto culminante. Era tudo ou nada. No momento em que completei o ritual, o cemitério inteiro pareceu parar no tempo. O rei de pedra estava à minha frente, congelado no meio do movimento, seus olhos de pedra me encarando com uma fúria contida. As outras estátuas também estavam imóveis, como se esperassem por um desfecho. Eu sentia o peso do mundo nas minhas costas. Aquele era o momento decisivo. Com o último movimento, consegui selar a alma do rei de pedra, prendendo-o novamente dentro de sua estátua. O ar ao meu redor parecia mais leve, e por um breve momento, achei que tudo estava finalmente acabado. Mas não estava. Ao olhar para as outras estátuas, percebi que elas ainda me observavam, como se aguardassem meu próximo passo. O sábio tinha me avisado que, uma vez assumindo o papel de guardião, eu teria que fazer uma escolha. Eu poderia continuar como protetor do cemitério, garantindo que as almas permanecessem aprisionadas, ou abandonar aquele lugar, arriscando que todo o ciclo começasse novamente. Naquele momento, eu sabia que não havia saída fácil. Se eu abandonasse o cemitério, as estátuas se libertariam, e o caos voltaria a tomar conta da cidade. Minha vida nunca mais seria a mesma, mas, de algum jeito, eu já tinha aceitado aquele destino. Respirei fundo, olhei para as estátuas mais uma vez e tomei minha decisão. Eu continuaria como guardião das almas, aceitando o fardo de manter aquelas almas presas e proteger o mundo lá fora. Eu sabia que meu tempo naquele cemitério seria longo, mas, por enquanto, o perigo estava contido. E assim, meu relato termina, mas o trabalho como guardião está apenas começando. Nunca pensei que trabalhar em um cemitério fosse algo para mim, mas a vida tem um jeito engraçado de nos colocar onde nunca imaginamos. Sou o Carlos, vigia noturno de um pequeno cemitério em Recife.
Desde o primeiro dia, senti o peso daquele lugar, túmulos antigos, cruzes tortas e um silêncio que, ao invés de acalmar, inquietava. Lá conheci o seu João, o coveiro, um senhor com o rosto marcado pelo tempo e um jeito calado. Ele parecia conhecer cada canto daquele lugar como ninguém. Evita o setor dos túmulos velhos à noite, Carlos. Tem coisa que é melhor deixar quieta. Ele me alertou certa vez. Eu não levei muito a sério. Quem leva, né? Mas depois que seu João ficou doente e eu tive que assumir suas funções, a coisa mudou. Senti que o conselho dele não era só conversa. Era um aviso. Seu João adoeceu de repente. Um dia ele estava ali, me mostrando como cavar as covas com a precisão de quem faz aquilo há décadas, e no outro, estava de cama, sem força para nada. É com você agora, Carlos, ele disse, com a voz fraca, e aquilo me gelou. Eu sabia que não tinha escolha. Assumi o trabalho, tentando fazer tudo como ele fazia, mas o desconforto crescia a cada noite. A escuridão parecia diferente, mais pesada, e o silêncio, quase ensurdecedor. As primeiras noites foram difíceis, mas eu seguia firme. Só não sabia que o pior ainda estava por vir. Era uma dessas noites de lua cheia, quando a luz fraca deixava tudo mais sombrio. Eu fazia a ronda de sempre, tentando não pensar nas histórias que o seu João contava sobre o cemitério. De repente, senti algo gelado no meu tornozelo. Olhei para baixo e, para meu desespero, vi uma mão saindo de um túmulo, segurando minha perna com força. Meu coração disparou e eu congelei, mas logo meu instinto gritou mais alto. Chutei com todas as forças, me soltei e corri sem olhar para trás. Me tranquei no estande, com o coração batendo na garganta. Passei o resto da noite ali, sem coragem de sair. A cada minuto que passava, o medo só aumentava. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? A resposta parecia óbvia, mas o medo de encarar de novo o que quer que fosse aquela coisa me paralisava. Depois daquela noite, fiquei mais atento, mas o trabalho não podia parar. Estava decidido a não deixar o medo me vencer, embora cada sombra parecesse ganhar vida. Em uma dessas madrugadas, enquanto fazia a ronda, vi algo que me deixou sem chão. Uma figura arrastando-se lentamente pelo cemitério. De longe, parecia alguém machucado, mas ao me aproximar, percebi que não era um ser humano normal. Aquela coisa tinha a aparência de um esqueleto com carne ainda presa ao corpo, um verdadeiro horror ambulante. Os movimentos eram lentos, arrastados, e o som dos ossos rangendo ecoava no silêncio da noite. Não conseguia me mexer, preso pelo terror. A figura olhou na minha direção com olhos vazios, sem vida, e desapareceu entre os túmulos antes que eu pudesse reagir. Com o coração acelerado, corri de volta ao estande e me tranquei, tentando entender o que eu tinha acabado de presenciar. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Trancado no estande, me sentia vulnerável, cercado pelo desconhecido. Peguei um terço velho que carregava no bolso e comecei a rezar, pedindo proteção. Os sons lá fora eram perturbadores, arranhões, murmúrios e o que parecia ser um choro distante. Cada barulho fazia meu coração pular. As horas se arrastavam e eu só conseguia pensar em uma coisa: sair dali. Mas o medo era maior que a vontade. Rezei até minha voz falhar, com a certeza de que alguma coisa terrível estava rondando o cemitério naquela noite. Quando o dia finalmente nasceu, saí do estande com as pernas trêmulas. O cemitério estava diferente, e o que vi confirmou que nada daquilo era imaginação. Rastros de sujeira e marcas profundas pelo chão, como se algo realmente tivesse rastejado por ali. Olhei ao redor e soube que o sobrenatural era real. Eu nunca esqueci daquela pequena cidade onde passei minha infância e adolescência. Fica ali, perto de Ensenada, na Baixa Califórnia. Era um lugar que parecia saído de um filme antigo, com ruas estreitas de paralelepípedo, casas de tijolos desbotados pelo tempo e o cheiro do mar sempre presente. Mas o que mais me marcou não foram as brincadeiras na praça ou as tardes de sol, e sim o cemitério. Ah, o cemitério, um pedaço sombrio e esquecido no canto da cidade, cercado por muros altos e cobertos de trepadeiras. Durante o dia, ele até parecia normal, mas quando a noite caía, tudo mudava. Diziam que os gritos ecoavam de lá, sempre às mesmas horas, como um lamento profundo que se espalhava pelo vento. Ninguém sabia de onde vinham, mas todos sentiam um arrepio na espinha quando o som cortava o silêncio da madrugada. Lembro de ver as crianças mais corajosas da vizinhança, aquelas que queriam provar que não tinham medo, se desafiando a entrar no cemitério depois do pôr do sol. E eu, de longe, assistia. Quando voltavam, suas histórias eram sempre as mesmas. A gente viu a estátua do anjinho se mexer.
diziam, com os olhos arregalados. O anjinho era uma estátua pequena, desgastada pelo tempo, que ficava sobre um dos túmulos mais antigos. Mas o mais assustador não era a estátua em si, e sim o que acontecia quando ninguém estava olhando. Eles juravam que a viram ganhar vida, que seus olhos de pedra o seguiam e que, em um segundo de distração, o anjinho se mexia e começava a persegui-los. Os adultos também tinham suas histórias. Muitos afirmavam que, ao passar perto do cemitério, ouviam arranhões vindos de dentro dos túmulos, como se algo estivesse tentando sair. No começo, todo mundo achava que era só imaginação, lendas urbanas para assustar os mais jovens. Mas, quanto mais o tempo passava, mais aqueles sons inexplicáveis e visões perturbadoras se tornavam frequentes, e o medo começou a tomar conta da cidade. Eu nunca tive coragem de entrar lá, mas tudo o que eu vi era o suficiente para me fazer ter pesadelos por muitas noites. Na escola, a gente comentava baixinho sobre as coisas estranhas que aconteciam no cemitério, e ninguém queria admitir, mas todo mundo tinha medo. Os adultos tentavam manter as crianças afastadas, mas sempre tinha aquele grupo que queria provar alguma coisa. Eles entravam e saíam correndo, gritando que a estátua os tinha seguido, que havia algo mais ali dentro do que a gente conseguia ver. E não eram só as crianças que sentiam isso. Meu pai contava que, uma noite, quando voltava do trabalho, ouviu claramente um som como de unhas arranhando o concreto dos túmulos. Ele parou, olhou ao redor, mas não viu nada. Era como se o cemitério estivesse tentando dizer algo, mas ninguém entendia. E cada dia, as histórias ficavam mais assustadoras. Teve gente que disse ter visto sombras andando entre as lápides, figuras que se moviam rápido e desapareciam na escuridão. A cidade começou a mudar. Ninguém mais queria sair de casa depois do anoitecer. As famílias passaram a fechar as janelas cedo, e as crianças foram proibidas de brincar na rua. O cemitério, que antes era só um lugar velho e esquecido, agora parecia ter ganhado vida própria, uma presença que assombrava a todos, mesmo que ninguém conseguisse explicar exatamente o que estava acontecendo. As coisas foram ficando cada vez piores. Os gritos que antes vinham só de vez em quando passaram a ser mais frequentes e altos. Pareciam lamentos de alguém que sofria muito, como se o cemitério todo estivesse chorando. A cidade inteira estava inquieta. Ninguém falava diretamente sobre o que estava acontecendo, mas o medo estava estampado nos rostos de todos. O pior de tudo eram as noites sem dormir, com aquele som perturbador ecoando pelas ruas desertas. Certo dia, um grupo de moradores se reuniu para tentar entender o que estava acontecendo. Alguns queriam chamar um padre para abençoar o cemitério, enquanto outros achavam que a melhor solução era simplesmente evitar o lugar e esquecer que ele existia. Mas era impossível ignorar. Os sons não paravam e pareciam ficar cada vez mais intensos, como se algo estivesse tentando escapar de lá. Eu me lembro de uma noite específica que me marcou para sempre. Estava deitada, tentando dormir, quando ouvi um grito agudo vindo de lá. Não era o som de uma pessoa. Parecia algo mais profundo, mais desesperado. Meu pai correu até o meu quarto e me pediu para não olhar pela janela, mas eu desobedeci. O que vi foi ainda pior do que eu imaginava. Sombras se mexendo entre as lápides, rápidas, quase invisíveis, mas eu sabia que estavam lá. Não era só a imaginação das crianças, algo de muito errado estava acontecendo. Os relatos começaram a ficar mais sérios. Pessoas juravam que viam as lápides se movendo, e havia quem dissesse que sentia como se estivesse sendo observado, mesmo estando sozinho. Os moradores não aguentaram mais. Um a um, eles começaram a se mudar, levando com eles suas lembranças, seus medos e até mesmo seus mortos. As famílias que podiam, desenterravam seus entes queridos e os levavam para longe daquele lugar assombrado. Não demorou muito para que a cidade inteira se esvaziasse. As casas ficaram vazias, as ruas, que antes eram cheias de vida, se tornaram silenciosas e sombrias. Eu me lembro de andar por ali, vendo brinquedos abandonados nos quintais, portas entreabertas e janelas quebradas. O cemitério, agora ainda mais sinistro, estava completamente isolado. As lápides ficavam cobertas de poeira, e as poucas flores que restavam murchavam sem que ninguém cuidasse delas. Era como se a cidade tivesse sido esquecida pelo tempo, engolida por um medo que ninguém conseguia entender. Os túmulos que antes abrigavam os mortos agora estavam vazios, muitos quebrados ou revirados pelas famílias que fugiram. O anjinho, a estátua que todos temiam, ainda estava lá, mas parecia diferente. Estava coberto de rachaduras, os olhos de pedra ainda pareciam seguir quem ousasse se aproximar, mas agora, cercado por aquele cenário de abandono, ele parecia mais triste do que ameaçador. Caminhar pela cidade dava a sensação de que algo estava fora do lugar,
como se tudo estivesse em suspensão, esperando para desabar. E eu não era a única a sentir isso. Quem se aventurava de volta para ver como as coisas estavam não conseguia ficar por muito tempo. Era como se um peso invisível empurrasse as pessoas para longe. A cidade, antes cheia de memórias e histórias, agora não passava de um monte de ruínas sem alma, esquecidas por todos. Já adulta, eu decidi voltar. Havia algo que me puxava para lá, como se aquela parte do meu passado ainda estivesse inacabada. Quando cheguei, tudo estava ainda mais deteriorado do que eu lembrava. As casas estavam caindo aos pedaços, cobertas por vegetação e poeira, e o cemitério, antes assustador, agora parecia uma ferida aberta na terra. Mesmo assim, havia algo de inexplicável ali, uma sensação de que o lugar ainda estava vivo, de alguma forma. Caminhei até o cemitério, e cada passo parecia um mergulho em lembranças que eu queria esquecer. As lápides estavam todas rachadas, algumas praticamente enterradas pela vegetação, mas a sensação de ser observada ainda era forte. Olhei para o anjinho, a estátua que tanto nos aterrorizava quando crianças. Ele estava quase irreconhecível, coberto por musgo e com o rosto completamente desgastado. Mas, por um momento, juro que vi seus olhos se moverem. Talvez fosse só minha imaginação, mas aquela sensação de perseguição ainda estava ali, intacta. Ao me afastar, percebi que nunca teríamos todas as respostas. O que aconteceu ali? Porque tudo parecia tão vivo, mesmo que morto. Talvez fossem só lendas, talvez um efeito psicológico que aquele lugar tinha em todos nós, mas, no fundo, eu sabia que havia algo muito real e muito sombrio que assombrava aquele cemitério. Saí de lá com mais perguntas do que respostas, e o medo que senti quando criança parecia agora ser apenas uma pequena parte de um mistério muito maior, um que talvez nunca seja resolvido. Trabalhar no cemitério nunca foi algo que me assustasse. Pelo contrário, era quase um refúgio da correria e do barulho da cidade. O silêncio ali era meu companheiro diário, e as lápides antigas, minhas fiéis testemunhas. Enquanto eu varria as folhas secas, cuidava das sepulturas e ouvia o canto dos pássaros, era como se o tempo parasse, e a única coisa que existia era aquele pedaço de terra carregado de histórias. Eu gostava da paz que aquele lugar me trazia, mesmo sabendo que, para muitos, o cemitério era sinônimo de medo e tristeza. Para mim, era apenas meu local de trabalho. Dia após dia, minha rotina se repetia. Chegava cedo, limpava as alamedas, consertava qualquer coisa que precisasse de reparo e cuidava para que tudo estivesse sempre em ordem. Eu achava que já tinha visto de tudo por ali, mas, naquele dia, minha percepção estava prestes a mudar. Era uma tarde nublada quando vi uma senhora parada perto de um dos túmulos mais antigos. Ela estava de costas, vestida com uma roupa simples e parecia estar meio perdida. Achei que se tratava de uma visitante, como tantas outras que vinham se despedir de alguém querido, e me aproximei com um sorriso educado. "Boa tarde, dona", cumprimentei, tentando ser simpático. Ela se virou devagar e me olhou de um jeito que fez o ar parecer mais frio por um instante. Seus olhos tinham uma profundidade estranha, como se carregassem mais do que apenas a tristeza de uma visita ao cemitério. A senhora sorriu de leve, cumprimentou de volta e perguntou sobre o filho dela, como se esperasse que eu soubesse de quem se tratava. Sem muita certeza, disse que não me lembrava de ter visto ninguém com aquelas descrições recentemente. Ela balançou a cabeça e comentou algo sobre as dificuldades da vida, mas logo mudou de assunto e elogiou meu trabalho, dizendo que o cemitério estava bem cuidado. A conversa era simples, mas algo nela me deixava inquieto, uma sensação que eu não conseguia explicar. Então, antes de ir embora, ela falou uma coisa que até hoje ecoa na minha cabeça. "Seu trabalho terá uma recompensa, você verá." Sorriu, virou-se, e quando dei por mim, a senhora havia desaparecido. Olhei ao redor, mas ela não estava em lugar algum. Achei que talvez eu tivesse me distraído, mas a sensação estranha permaneceu. Voltei ao meu serviço, tentando esquecer o ocorrido, mas não consegui tirar aquela figura da cabeça. Os dias passaram sem maiores novidades, mas a imagem daquela senhora não saía da minha cabeça. Tentei me convencer de que ela era apenas mais uma visitante, mas algo dentro de mim dizia que tinha mais coisa por trás daquele encontro. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada do padre. Era raro ele me chamar fora dos horários de costume, então imaginei que fosse algo urgente. "Preciso que você prepare uma sepultura, meu filho. Uma senhora faleceu e o enterro será hoje à tarde", disse ele com a voz serena, como sempre. Era apenas mais um pedido de serviço, como tantos outros. Fui até o local indicado e comecei a preparar tudo para o enterro.
Enquanto cavava, meus pensamentos vagavam de volta àquela tarde estranha e ao sorriso da senhora que eu havia encontrado. O clima estava carregado, o céu cinzento, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Na hora do enterro, acompanhei a chegada do cortejo e observei os familiares, todos em silêncio, com olhares tristes. Quando o caixão foi posicionado, algo me chamou a atenção de imediato. O suor frio escorreu pela minha testa, e senti meu coração acelerar. Não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. A mulher no caixão era a mesma senhora com quem eu havia conversado dias atrás. A mesma roupa simples, o mesmo olhar profundo e o sorriso que agora parecia ainda mais misterioso. Minha mente começou a girar, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Fiquei ali, parado, encarando a cena enquanto os familiares se despediam. Após a cerimônia, não aguentei e fui falar com um dos filhos da falecida. Me desculpe incomodar, mas conheci sua mãe há poucos dias aqui no cemitério. Ela parecia bem, estava andando por aqui, conversou comigo. O homem me olhou confuso e, por um momento, pensei que ele ia me chamar de louco. Mas sua resposta me arrepiou ainda mais. Isso é impossível. Minha mãe estava acamada há 40 anos. Ela nunca saiu de casa nesse tempo todo. Eu fiquei sem palavras. Como era possível? A senhora que eu vi ali, conversando comigo, tinha estado de cama por décadas. O frio na espinha voltou com tudo, e naquele instante, eu soube que havia vivido algo que não tinha explicação lógica. Enquanto eu observava a família se afastar, comecei a pensar em tudo que a senhora tinha me dito. As palavras sobre o meu trabalho e a tal recompensa. Não era possível que fosse coincidência. Ali, diante do túmulo recém-cavado, tudo fazia um sentido estranho e sombrio. Era como se a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos tivesse se rompido por um momento, e eu tivesse sido testemunha de algo que não deveria ter visto. Olhei para a sepultura e senti um misto de medo e respeito. De alguma forma, aquela senhora havia me escolhido para compartilhar seus últimos momentos, ou talvez, para me mostrar que o trabalho que eu fazia ia além do que eu imaginava. Saí dali carregando uma sensação de mistério que jamais me abandonaria, certo de que o cemitério era mais do que apenas um lugar de descanso. Era um lugar de encontros inesperados, onde o passado e o presente se cruzavam de maneiras que ninguém jamais poderia explicar.